Sejam bem-vindos a mais um episódio da Expercom Cast, o seu podcast sobre o comércio eletrônico, que você pode acompanhar aqui no YouTube e também na Expercom Quiz. Então, fique com a gente até o final, que hoje o bate-papo é muito bom. A gente está aqui em Fortaleza, na edição aqui do Ceará, e a gente vai conversar com dois convidados super especiais. O primeiro é a Gislaine de Souza Vieira, ela que é sócia da G3, a agência digital, e também do e-commerce Mari Jasmin, e também o sócio e diretor da Magazord, o Odair Rosa. Pessoal, sejam bem-vindos, obrigado por ter aceito o convite. E eu vou passar já a bola para vocês poderem se apresentar. E vou começar primeiro com o Zão. Você permite, Odair? Começar com a Gislaine? Claro, por favor. Pode se apresentar e obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom, Gislaine? Eu que agradeço. Eu sou a Gislaine, diretora executiva lá da Mari Jasmin, na parte de estratégia de vendas. Meus pais, minha mãe já fica na parte de produção. Iniciei também a agência agora para poder ajudar outros fabricantes também. Mas eu opero mais forte assim mesmo, meu trabalho no dia é na Mari Jasmin. Muito bom. Passar agora para o Odair poder se apresentar e daqui a pouco a gente começa o bate-papo aqui, falar um pouquinho das operações. Perfeito, sou o Odair, sou então sócio-diretor da Magazord. Estou à frente aí de um time que está expandindo a plataforma aí Brasil afora. A gente tem uma solução aí que ajuda a estruturar um ecossistema completo para quem quer criar o seu canal digital de venda, assim como a Mari Jasmin, e vender aí muito pelo e-commerce. Muito bom, então vamos falar de Mari Jasmin? O que vocês acham da gente começar por aí? Bora lá. Bora lá, eu vou começar com a Gislaine então e pedir para ela falar pra gente como é que foi aí esse começo, como que nasceu a empresa e como que foi essa questão de ir pro digital, pro e-commerce. Conta um pouquinho da história aí, vocês. Para falar da Mari Jasmin, eu preciso falar dos meus pais, que iniciou ali. Meu pai vendedor, camelô, minha mãe costureira. Iniciaram aí sempre trabalho duro, deles, e eu me inspiro muito neles também. E foi em 2017 que eles iniciaram assim, se arriscaram a produzir sozinhos. E foi aí que eu vi uma oportunidade também de eu ajudar eles. Eu vi que o Instagram estava indo para o digital, então comecei a criar um pouco a marca ali no online. Foi crescendo, aí mais chegou a pandemia, fechou a empresa, fábrica, e a gente tivemos que ir diretamente para o online, coisas que eles não acreditavam muito. Eles eram meio reticentes, assim, naquela época. Acho era só produzir, levar para a feira, ali de madrugada, vender e pronto. Mas na pandemia, que foi que eles primeiro que viram obrigados a ir, e eu ajudei eles nessa parte de ir para online, sempre gostei de site, e-commerce. E em 2021 foi que a gente realmente iniciou ali nossa operação, tivemos nosso primeiro site. Claro que a pandemia que entrou cresceu muito rápido. Então a gente cresceu muito rápido ali, 2021, 2022, 2023. Mas chegou um momento que a gente meio que ficou limitado, assim. Ficou obsoleto, ele não conseguiu mais passar daquele estágio que vocês alcançaram. E o modo de vendas também mudou, o comportamento mudou. E a gente cresceu muito e tentamos nos estruturar, organizar ali, mas meio que travou um pouco, Aí a gente conheceu a Magazord, no ano passado, e foi que nos deu, assim, esperança, que a gente meio que estava realmente ficou bem puxado mesmo ali em 2024. E aí foi a partir então dessa parceria que a coisa começou a ficar mais visível o futuro, Então de conseguir entender os processos que precisariam ser melhorados, tecnologia, para poder continuar crescendo e tinha chegado num platô de estagnação. A gente viu um apoio, sim, uma segurança que a gente não tinha. Eu visitei a Magazord lá, então cada especialista que entrava e falava sobre transporte, pagamento, foi abrindo assim um caminho que expandiu, E eu vi que tinha ainda muito a trilhar, ainda não era só ficar só ali. Afinal de contas, são 2-3 anos de operação, Odair? Então, sim, ainda tem muito que se fazer, É uma jornada que nunca para, Sempre
aprendizado e crescimento. E você que está atendendo, né, clientes a nível Brasil, casos como que a gente está citando aqui, como que você vê essa situação do empreendedor que às vezes chega num determinado momento e não consegue romper mais aquela barreira? O que é importante para o empreendedor ele ter que fazer, quais recursos que ele tem que buscar para conseguir vencer essa etapa de estagnação que às vezes o negócio pode passar dentro do digital? Legal, acho que a gente encontra muito essa situação, sabe, no dia a dia, que é justamente o empreendedor que cresceu, começou, né, a estruturar, né, o seu canal digital, foi aprendendo, foi entendendo, chegou a ter um impacto, né, muito significativo na pandemia, mas que agora, né, que o jogo está um pouquinho mais complexo, né, precisa de fato se profissionalizar. E eu acho que o principal ponto, né, que a gente busca ajudar nesse momento não é nem uma ajuda tão tecnológica, assim, sabe? É muito de metodologia de venda, de como pensar o seu e-commerce. Claro que a tecnologia, que é o que a gente oferece, ajuda nisso, né? Mas é justamente você entender que, né, você tem que olhar para os seus canais, você tem que olhar para o transporte, você tem que olhar para pagamento, você tem que olhar para a sua estratégia de marketing e entender que tudo isso faz parte de um mesmo conjunto para que você tenha performance. E aí a gente consegue, como Magazord, né, chegar muitas vezes para aquele cliente que estava com uma operação desestruturada de transporte, estava com taxas de pagamento muito cara, né, não tinha pensado em, por exemplo, ter um aplicativo para sua marca, que começa a olhar esses diferenciais e ele começa a encontrar novos caminhos para o seu processo de venda, que foi o que aconteceu com a Mari Jasmin. A gente começou num processo primeiro de se tornar parceiros, né, que foi a iniciativa, mas a gente viu que tinha um e-commerce e que a gente poderia ajudar muito elas nesse sentido, sabe? Tinha um potencial ali que poderia ser explorado. Justo. Da marca, não? Perfeito. E aí foi onde a gente foi descobrindo caminhos aqui para potencializar o e-commerce delas, principalmente, né, ajudando com essa integração de um sistema completo para que elas possam, né, se preocupar com produzir e com marketing, né, que é o que o empreendedor tem que fazer no final das contas. Muito bom, é isso aí. E vocês dois citaram em algum momento sobre logística, né, na fala de vocês, né? E a gente está aqui em Fortaleza, no Nordeste. Conta pra gente como é que é, Gislaine, essa questão da logística. Questão de precificação, se vocês têm alguma estratégia que vocês vendem mais pro Nordeste, ou não, se atende a nível Brasil mesmo, e você tem um mecanismo. Explora pra gente um pouco sobre esse assunto, que além de ser uma curiosidade de muita gente que está a nível Brasil, né? É também um ponto de observação para quem está aqui entender como vender para o Brasil inteiro agora. Acho que é o principal, assim, pilar do e-commerce, que é o transporte, e é bem desafiador, por conta do frete, que é caro, né? E nosso transporte na Mari Jasmin é mais para o Nordeste, por conta desse preço. Chegamos ali em São Paulo, no máximo, mas temos parcerias, Magazord, a gente consegue ter outras transportadoras para nos ajudar também na preço bem mais acessível, mais acessível para a gente poder expandir, que é o meu foco agora, é ir para outras regiões também. Muito bom. E até, essa questão da logística, né, a Magazord, ela tem o frete também interno, né, que consegue melhorar a questão de precificação. Como é que é as estratégias assim, para quem está mais, às vezes, deslocado? Eu não estou numa região muito central do Brasil, não estou mais em uma região mais aqui para o Nordeste ou muito para o Sul. Como é que a Magazord consegue ajudar o parceiro a se nessa parte? A gente entende na Magazord, né, que frete é um dos pilares, né, e a gente sabe, né, do mercado que frete é um dos pilares para performance, né? Na Magazord, hoje a gente tem toda uma estrutura, né, de logística e precificação, que como a gente trabalha? Hoje a gente trabalha pegando o volume de venda de todos os nossos clientes na Magazord e a gente negocia com as transportadoras para que esse frete fique mais competitivo, principalmente para lojas que estão numa fase mais inicial, que muitas vezes não tem esse poder de barganha frente às transportadoras. Então a gente consegue já entregar tudo isso pronto para o cliente já no início da jornada dele. Quando ele vai começar uma loja do zero, ele já consegue ter esse frete competitivo. E é legal assim, que ele tem mais de uma transportadora, que às vezes uma transportadora é forte aqui no Nordeste, outra é forte no Sul, né? E consegue uma precificação. Hoje são 40 transportadoras que a gente tem cadastradas dentro do nosso sistema de frete. E aí, como você falou, tem transportadora que tem um foco maior no Nordeste, tem transportadora que tem um foco maior no Rio de Janeiro, transportadora que tem foco em São Paulo. E aí a gente consegue ter uma capilaridade desse processo de entrega
entrega e entregar para o nosso cliente uma possibilidade em que ele possa montar a estratégia dele de venda. Então, se ele daqui a pouco ele quer concentrar o marketing dele para vender para o Nordeste, vai ter essa possibilidade, porque a gente tem transportadoras homologadas que atendem o Nordeste. E aí vai depender muito também desse processo de regionalização. A gente sabe hoje, é uma realidade aqui do Nordeste, né, o desafio de transporte, que é pegar um produto daqui e entrar no mercado do Sudeste, visto ao custo de frete, mas hoje a gente vai encontrando maneiras aí de baratear esse frete e tornar isso mais acessível para os nossos clientes. Legal, isso que é possível, né? Jamie, fala uma coisa, em relação ao estoque, produção, que vocês vieram, né, da linha de produção, né? É indústria na veia ali, feira, aquela coisa bem tradicional, acordando cedo, trabalhando no final de semana, porque feira mesmo de moda também não tem hora, né? Tipo, não tem tempo ruim. Como é que vocês fazem, como é que ficou, né, depois que vocês vieram para o digital, em relação à questão de estoque? Vocês são aquele perfil de empresa que prefere produzir o que vende, primeiro vende, depois produz, ou não, eu faço o estoque mínimo da curva A? Como é que vocês atingem isso? Porque no nicho de moda, né, sempre é um dilema essa questão do estoque. Poxa, tá vendendo que eu não tenho estoque, o que eu tenho de estoque não tá saindo. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Foi uma transição, né? Iniciou com produzir e vender. Olhar o que está ali, qual tecido está vendendo mais e fabricar. Mas hoje o desafio também é o estoque, a questão também ali de separar, né? Para a loja física, o canal, qual que vai vender mais em qual canal, no WhatsApp, o site. E hoje a gente faz 2 lançamentos no mês, e a gente foca mais no nosso público mesmo, que eles mais pedem ali, e a gente vai fabricando de acordo com o gosto mesmo que eles têm. Muito bom. E lá na Maga, como que funciona essa questão assim, de estoque? O software de vocês ajuda a fazer essa interpretação? Tem algum ERP já integrado? Porque a tecnologia ela é fundamental para o empreendedor poder tomar a decisão, né? Porque a decisão é sempre do empreendedor, imagina no caso que está aqui com a gente. Mas ele precisa de números, ele precisa de ferramentas para se sentir mais seguro, né? Conte a bagagem disso. Perfeito. Eu sempre falo, né, que a tecnologia ela tem que ser a facilitadora para o empreendedor, né? Se ela está se tornando complexa ou se ela não traz os dados e informações para que ele possa avaliar o negócio dele, de alguma forma está atrapalhando o negócio dele. Então, assim, lá na Magazord hoje a gente tem um ERP nativo na plataforma. Isso facilita bastante para que você consiga fazer todo esse processo de gestão de estoque. Hoje você tem algumas estratégias, né, como você falou, né, existe empresas que trabalham com diferentes modelos, né? Então a gente consegue trabalhar, por exemplo, com estoque virtual para aquele empreendedor que vai fabricar depois que vende. Existe a possibilidade, né, de você ter todos os controles de estoques ali muito alinhados. E um ponto importante, na Magazord, além do dashboard, que você consegue acompanhar as métricas, hoje são mais de 100 relatórios que você consegue fazer dentro do nosso sistema, para justamente acompanhar todos os detalhes da sua operação de forma muito simplificada. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque isso tem impacto, né, na lucratividade do e-commerce, na forma com que ele vai daqui a pouco operacionalizar a campanha, criar as ações de marketing para desovar um produto que está mais em estoque. Tem um relatório muito legal que os nossos clientes que eu escutei um cliente falando agora recentemente, que, por exemplo, ele pegou um produto, ele viu que tinha um produto num relatório lá de estoque em quantidade muito grande, que já era um produto de coleção passada, e agora ele está pegando aquele produto, colocando no carrinho como um brinde lá no final para aumentar o ticket médio. Legal. E aí ele conseguiu ver isso, que eu tenho esses produtos aqui em estoque no relatório e consigo colocar isso como um brinde lá no final do carrinho para justamente aumentar a venda. Então, são esses dados, essas pequenas informações que você vai trabalhando para que daí o empreendedor tenha a capacidade de criar estratégia, que é isso que ele tem que focar. Que é o que importa, né? E dentro disso, né, Gi, como que é o teu dia a dia na operação? Você cuida do marketing, do operacional, da fabricação, você tem um time junto com você. Qual que é a tua realidade? Porque cada um tem uma realidade. Qual que é a tua? Conta pra gente como é que é o seu dia a dia como empreendedor. Hoje eu consegui delegar mais, né, as funções para mim, né, trabalhar mais desse operacional da estratégia e consigo... eu lidero ali o time para ele trabalhar realmente na operação, mas eu gosto de estar sempre à frente também, saber realmente o que está acontecendo. E sobre o estoque também eu queria falar sobre a segurança. Antes a gente tinha um ERP que não dava essa segurança, dava muito trabalho. O cliente do site comprava uma coisa,
o WhatsApp vende o mesmo, às vezes vende o mesmo produto. Aí como é que faz, né? Tem um produto só para 2 clientes. Então dá muito problema. E a Magazine também deu essa segurança pra gente. Hoje eu consigo dividir, o site está só na Magazine, mas eu pretendo trazer todo o time de vendas para a Magazine, que eu já pesquisei já com os especialistas de como fazer isso, de ter 2 estoques no RP e operar tudo isso dentro da Magazine, que era realmente tudo que eu precisava na minha rotina para trazer mais, pensar mais nas estratégias do bom. Não, super, super bacana. E dentro desse contexto de canais de venda, como que o vendedor, né, pode fazer em relação a vendas de marketplace? Ela falou, poxa, eu estou vendendo aqui no WhatsApp, eu tenho o site também, só que o meu estoque antes não era integrado, vendia aqui, vendia ali, ficava sem produto para os dois. Como que a gente pode lidar com isso com mais segurança, né, para a gente poder organizar e deixar tudo bonitinho, e pensando em marketplaces também, né, como Claro, Livre, Shopee, etc. Perfeito. Acho que o que facilita hoje para o empreendedor que utiliza a Magazord é justamente por a gente já ter o RP integrado na plataforma, toda essa questão do estoque ela fica centralizada. E aí você vai cadastrar o produto automaticamente ali na plataforma, mas você consegue distribuir em todos esses canais. Então você vai conseguir distribuir na venda, né, do seu site. Você quer puxar, eu quero puxar esses produtos aqui da minha lista de produtos para esses marketplaces. Você consegue fazer isso de uma forma muito facilitada. Eu quero vender dentro do aplicativo. Você consegue ter esses produtos aqui dentro do aplicativo. E aí isso se centraliza tudo em um único canal. Para o dia a dia do empreendedor, é essa facilidade, não é, que traz, que estava sendo comentada, que é justamente você conseguir operacionalizar de uma maneira muito simples. E tem informação. E quando você ainda explora as redes sociais, o que você consegue fazer, por exemplo, facilitando um pouco, né, já essas vendas via WhatsApp. Hoje você consegue montar um carrinho, por exemplo, dentro da Magazord e mandar só o link do carrinho para o cliente para ele finalizar a compra via lá o WhatsApp. Então isso facilita de uma maneira muito simples, né, a experiência do cliente e principalmente traz agilidade para o processo de venda. A gente fala de vender no WhatsApp, né, mas ele ainda é um processo moroso, mais demorado, exige time, né? Mas quando você tem pequenos detalhes que vão automatizando, te ajudando, né, vai facilitando esse processo. Muito bom, é isso aí. E, Gil, você também tem uma agência, né? Com essa experiência que você adquiriu nos últimos anos, você também agora está ajudando outros empreendedores a ter o mesmo sucesso que você teve. Então conta pra gente aí, como que foi, assim, eu percebi na conversa que foi a pandemia que foi a chave, né? A virada ali para ir pro digital. E qual que foi a chave também para virar na tua cabeça? Não, agora eu já fiz aqui, tenho feito, né, o nosso trabalho aqui em casa com os meus pais, a gente tem tido sucesso e eu vou levar essas estratégias, essa experiência para outras pessoas e ajudar outras pessoas. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. A ideia de abrir a agência está iniciando ainda, mas veio das pessoas realmente procurando a gente, viu o crescimento da Mari Jasmin, procurava, pedia ideias e eu decidi abrir para poder ajudar nessa, meus familiares também, mas também outras pessoas, amigos ficavam procurando. Só que ainda é uma dificuldade para abrir um pouco a mente deles aqui no Nordeste, né? Então ainda estamos nessa luta ainda, mas eu sei que tem muito potencial aqui. Pelo amor de Deus, gente, não espere outra pandemia para ir pro digital, né? A gente não aguenta mais pandemia. A gente a nossa geração já teve a pandemia que merecia, vamos colocar aí, né? Chega, né? Então vamos se conscientizar de forma legal, de ir pro digital, né? Sim, e poder estar tendo sucesso como a Mari Jasmin, com a Gislaine está tendo também. Yoda, como é que funciona essa questão de parcerias, né, com agências aqui no Nordeste, em todo o Brasil? Legal, a gente tem um programa de parcerias dentro da Magazord, então todo parceiro hoje que faz indicação de negócio com a gente, ele consegue ter um benefício, né, financeiro por essa indicação de negócio. A gente também paga recorrência em cima dessas indicações, então consegue receber por até 2 anos recorrência. A gente tem agências aí que tem um bom volume de indicações, conseguem tirar um bom recurso, né, no final do mês. E além disso, né, a parceria não funciona só de um lado. A gente também faz um processo de análise, né, dos parceiros que a gente tem na nossa carteira para indicar para os nossos clientes.
porque a gente também é muito interessado no sucesso do nosso cliente. Então, e a gente sabe que hoje o pilar do marketing é essencial, né, para a performance de qualquer negócio. Então a gente também faz esse outro lado de estudar a agência, entender como que ela trabalha no mercado, quais segmentos, qual é o momento que ela trabalha, né, com o do cliente, se ela ajuda no processo de cadastro de produto, ou se ela trabalha com tráfego pago, ou se ela é uma agência de SEO, qual que é o perfil dessa agência, e também faz uma curadoria para indicar ela para os nossos clientes. Isso aí, muito bom. Então, assim, a gente já está caminhando para o final, e aí eu vou pedir para vocês deixarem um último conselho. Pode ser para o pessoal do Nordeste, pode ser para o pessoal do Brasil inteiro que está nos assistindo. E, principalmente, passa para a gente no seu site. Fala qual que é o domínio, deixa aí o convite para o pessoal poder conhecer a sua loja também. E dá sua palavrinha final. Eu vou deixar primeiro a Gi, depois o Oda, para a gente poder fechar com chave de ouro em nosso episódio. Hoje a gente tem o site Marijasmin Varejo, marijasmin.com.br, o atacado, marijasminatacado.com.br, e também tem o aplicativo também, junto com a Magazine, pode baixar diretamente aí na Apple Store. E o conselho que eu deixo é estruturar a base, né, e acertar nos parceiros, escolher bons parceiros e abrir mais a mente para o novo. O empreendedor tem que se arriscar, então se arrisque e vá para o digital, porque eu acredito que é o caminho, né? É isso aí. E parabéns pela sua história, tá? De superação, de trazer seus pais para o digital, né? Isso é muito legal. E depois, pessoal, entra no site, conhece os produtos, para que você também possa virar fã e possa consumir aí a marca. Boa, vamos lá. Eu acho que, como recado final aqui, a gente tem um potencial aqui no Nordeste muito grande, né, de digitalização. A gente tem muitas marcas boas, né, como a Marijasmin, que tem oportunidade de ainda estar entrando no digital e estar crescendo e estar explorando esse mercado. A gente vê um potencial muito grande das marcas aqui, da qualidade dos produtos que a gente tem aqui. E eu acredito que o principal ponto procure, estude, né, venha para eventos como o da Expoicon, busque conversar com as empresas que estão nesse meio, busque as referências, né, de outras empresas que já estão passando por essa jornada, para entender de que forma que você pode fazer isso de forma mais assertiva, né? E com certeza buscar os parceiros certos vai te ajudar também nessa jornada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês também que estão aí assistindo a gente até o final. E a gente quer deixar um convite para você se inscrever aqui no canal, continuar acompanhando os próximos episódios. Tem muito conteúdo bacana aqui ainda para vir pro ar. Já tem alguns conteúdos publicados. Tenho certeza que você vai gostar bastante de acompanhar todos os episódios aí da Expertcom Cast. Então, obrigado. A gente se vê em algum próximo episódio. Até mais.